Nós estamos hoje com o Márcio Coimbra aqui para conversar conosco sobre as eleições na Hungria que aconteceram neste domingo e tiveram um resultado não exatamente surpreendente, porque as pesquisas do país já vinham indicando isso, mas bastante marcante, né? Representa uma virada de página e tanto na história do país e na história da União Europeia. É o seguinte, a oposição venceu o Viktor Orbán na Hungria e o Viktor Orbán deixará o poder após 16 anos. O primeiro-ministro eleito da Hungria, Péter Magyar, ou Péter, deve ser Péter, rival de Viktor Orbán, afirmou que o país será um aliado forte da União Europeia e da OTAN. A declaração foi dada em discurso após a vitória na eleição deste domingo. Ele deixou claro que a política externa será totalmente diferente daquela adotada por Orbán, que ocupa o cargo desde 2010. Vamos ver um trecho do discurso do Péter Magyar. Is it a security risk? I think yes. I think everyone knows. We know the Russians, and I'm not talking about the Russian people, the Russian culture, the Russian people. They are fantastic people. But the Russian bear, in Hungarian history, we felt it in 1849, in 1944, 1945, but in the 1920s, in 1956, and then they were here with us for a long time. So we know exactly what this is about, and Europe has to be able, and the member states separately, but Europe has to prepare for this, has to protect and defend itself, and what the previous Hungarian government. Declaração importante porque o Viktor Orbán se mostrava bastante próximo do Vladimir Putin e, mais importante, fazia críticas constantes ao Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e também bloqueou o envio de um monte de dinheiro, verbas bem substanciais da União Europeia para a Ucrânia, usando o poder de veto que os países têm na União Europeia. A Hungria faz parte da União. O Péter Magyar informou que vai fazer a sua primeira visita como novo primeiro-ministro à Polônia, que também é um país que tem demonstrado uma certa... que tem se posicionado claramente a favor de Kiev na guerra com Moscou, né? O presidente russo Vladimir Putin era um dos principais, como eu estava dizendo, aliados do governo Orbán. A segunda visita que o Magyar deve fazer é a Viena e Bruxelas, para tentar recuperar o financiamento da União Europeia que estava congelado. As verbas não foram repassadas nos últimos anos devido ao processo de autocratização crescente do país e casos de corrupção na gestão de Viktor Orbán. Ao fim do discurso, sem citar o rival diretamente, o Péter Magyar disse que vai responsabilizar aqueles que saquearam a Hungria. O tema da corrupção foi muito importante, talvez o mais importante, na campanha eleitoral da Hungria. Os húngaros sabem que se formou ali uma claque de apoiadores do Orbán que enriqueceram muito também ao longo desses 16 anos. Enfim, para tratar desse assunto e de todas as suas nuances, nós vamos falar com o cientista político e CEO da Casa Política e monitor da democracia, o Márcio Coimbra. Muito boa noite, Márcio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse programa. E conversando com todos os antagonistas na noite de hoje sobre um assunto tão importante. Perfeito. Eu disse aqui no comecinho que essa derrota do Orbán pode ser considerada uma virada de página não só para a Hungria, mas também para a União Europeia. Procede isso que eu disse? Tá correta a minha leitura ou não?
Toda a sua leitura, Grebe, está muito correta. É exatamente o que você falou. Foi exatamente o que a gente está vendo que está acontecendo na Hungria nesse momento. É uma virada de página na Hungria, mas a gente precisa entender isso como um movimento. O que eu estou querendo dizer? A gente está ali diante de um país que viveu durante muito tempo nas mãos do comunismo. Eu vivi muito tempo em Viena, na Áustria, e fui muitas vezes a Budapeste. Os dois países, Áustria e Hungria, em função das suas raízes históricas, do Império Austro-Húngaro, são muito próximos. E a gente transita, são muito perto, os dois países, as duas capitais, você dirige rapidamente entre elas têm muita proximidade. Então, por isso, essa primeira viagem dele, que ele vai fazer a Viena, e também essas outras viagens que você colocou muito bem, ele vai à Polônia, ele também vai a Bruxelas, claro, mas ele cuida exatamente desses países irmãos. O que é? Essa aliança que a gente chama de Aliança de Visegrad, que são esses países que estão ali naquela região. A gente está falando ali da Polônia, da Hungria, mas também da República Tcheca, e todo aquele cordão que passa em volta da Ucrânia. E todos esses países têm uma posição em relação à Ucrânia, e a Hungria mantinha uma posição completamente diferente em relação à Ucrânia nos últimos anos, especialmente em função do governo de Viktor Orbán e essa aliança que ele tem com Vladimir Putin. Ele se colocou então na contramão de todos os outros países europeus que estavam do lado da Ucrânia, sempre apoiando a Ucrânia, que também recebem muitos refugiados da Ucrânia. Esses refugiados estão especialmente na Polônia, mas também na República Tcheca, em todos esses países ali que fazem a fronteira, na Moldávia também. Mas a gente, Graeb, precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vê essa mudança. É uma virada de página, como você colocou, mas a página pode voltar para onde ela estava. O que eu quero dizer? A gente está diante de um sistema parlamentarista, é um primeiro-ministro, é claro, ele ganhou maioria no parlamento, ele ganhou mais do que a maioria absoluta, então, portanto, ele tem uma posição muito considerável, mas nós não podemos deixar de considerar todo o movimento que está infiltrado dentro do governo da Hungria, o chamado Deep State. Esse Deep State, há 16 anos, vem sendo colocado, aparelhado pelo Fidesz, pelo partido do Viktor Orbán, o partido da onde vem, né, o Peter Magyar. Então, a gente percebe que as estruturas de poder na Hungria, especialmente o judiciário, ele está tomado por apoiadores ainda do Fidesz e com pessoas com ligações com Vladimir Putin. Então, essa virada de página, ela precisa ser feita com muito cuidado para a página não voltar para onde ela estava no capítulo anterior, porque a sabotagem e a pressão em cima desse novo governo pró-europeu que vai começar a governar a Hungria, a pressão em cima dele vai ser imenso. E a gente sabe que as táticas russas, elas não são táticas convencionais. Elas são táticas que jogam baixo, jogam com a reputação, jogam com envenenamento, jogam com morte. E no momento que a gente tem também a infiltração em toda a estrutura de governo da Hungria, do antigo Fidesz, especialmente no judiciário, eu te diria que a grande batalha ainda está por vir. Muito bem, Madá, você quer perguntar? Nós, descendentes de húngaros, a gente está muito feliz todos, Élien Magyarország, que é viva a Hungria. Aliás, Peter Magyar tem um componente muito nacionalista, né? Porque Magyar é húngaro em húngaro. A Hungria não se chama Hungria. Em húngaro, a Hungria se chama Magyarország, que é terra dos magiares.
Então ele tem esse nome, ele não é um outsider, né, o Márcio, porque a família dele já teve presidente da Hungria na família, o vô dele era um cara super forte na televisão, relacionado ao judiciário, ele é um cara muito novo, ele tem 45 anos, e tem uma coisa que eu considero importante, como neta de quem teve que fugir dos comunistas da União Soviética, que é se colocar contra esse regime que só acabou com a Hungria. Tem uma entrevista que eu fiz aqui no Lado A com esse Van Wessel, ele teve que fugir anos depois do meu avô, também dos soviéticos ali. Essa posição da Hungria ficar a favor da Rússia nunca deu certo para a Hungria. Você acha que agora a Rússia consegue ficar com as garras em cima ou a memória da população ainda é muito marcada? Porque eu só falo pelas pessoas que eu conheço, eu não tenho esse nível de análise que você tem. As pessoas que eu conheço, a gente tem horror a qualquer coisa da Rússia na Hungria. E isso pesa ainda lá, Márcio? Olha, Madá, pesa bastante. Eu tenho no meu escritório um pôster ainda que eu trouxe de Budapeste, da invasão russa, da invasão russa não, né, do levante húngaro contra os russos, aonde eles arrancaram as estátuas, aonde você tem ali só uma bota do Stalin, e os húngaros celebrando terem tirado aquela imagem horrorosa que era a estátua do Stalin. Eu tenho aqui no meu escritório isso. Então, quer dizer, isso está muito presente lá. Um dos primeiros lugares onde eu fui, onde existia um cemitério comunista, é um cemitério de todas as coisas, de todas as obras, de todas as de todas as esculturas comunistas. Um dos primeiros lugares que eu vi no mundo isso foi em Budapeste. Em Budapeste eles têm isso, então eles preservavam isso para não esquecer os horrores que eles sofreram durante o regime comunista dentro do país. Então acredito que um dos motivos do Orbán ter perdido foi essa aproximação autocrática com a Rússia de Vladimir Putin, e isso sim é um dos pontos centrais. E ele errou muito feio em fazer essa aliança com os russos, e mais do que isso, Madá, a aliança com os chineses. Existe um investimento chinês muito forte dentro da Hungria, deixado pelo Viktor Orbán, um tipo de investimento chinês que não entrou na União Europeia e que o próximo primeiro-ministro vai ter muita dificuldade em tirar, em romper esses contratos. Ele vai precisar de muito apoio da União Europeia para isso. Então, se a gente olhar para a Hungria, a gente vai olhar um país que estava ligado umbilicalmente a um país que sempre o explorou e sempre foi um país imperialista em relação à Hungria, estava de mãos dadas também com o regime comunista chinês, ou seja, existiam motivos de sobra para o Orbán deixar o poder, mas se somou a isso muito a crise econômica, a inflação na Hungria vem crescendo, o déficit vem crescendo bastante, e lá, ao contrário do Brasil, isso faz diferença, quando chega no bolso, faz diferença no voto do cidadão. Essa aliança com Vladimir Putin, o congelamento dos fundos europeus, ou seja, tudo isso foi colocando o Orbán numa situação muito difícil. E como o Greve falou, a gente, apesar da gente esperar realmente esse outcome, né, essa resposta que se daria aos desmandos do Orbán, que já duravam 16 anos, a gente fica muito feliz com isso, porque vê uma Hungria reintegrada, uma Hungria que vai se afastar da China, se afastar da Rússia, vai conseguir ajudar a Ucrânia. Ela tem uma posição estratégica geograficamente em relação à Ucrânia. Então, eu acho que isso cai muito bem para a Europa nesse momento. E a gente vai ver o Vladimir Putin tentar sabotar esse governo de todas as formas
e também se aproximar cada vez mais da Sérvia. A Sérvia agora, com a saída de Orbán, se torna o grande enclave russo dentro da Europa. Márcio, eu queria lhe fazer uma última pergunta, que é o seguinte: a gente viu se formar aí nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, uma espécie de internacional de direita, né? Então, diversos líderes bastante conhecidos, carismáticos, Trump, o próprio Orbán, o Jair Bolsonaro, que estabeleceram laços entre eles, né? Se conversavam, apareciam juntos. O Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Viktor Orbán no final do ano passado, em novembro. E o Donald Trump mandou o J.D. Vance lá para a Hungria às vésperas das eleições, para dizer, olha, os Estados Unidos estão com vocês, a gente vai ajudar a reconstrução econômica do país, se o Orbán vencer, tralalá. Então, tem algum significado para essa, que eu chamei de internacional de direita, a derrota do Orbán, e algum significado para a direita brasileira em particular? Olha, Gabi, a pergunta é muito boa e a gente precisa entender o que é a direita lá. A direita ganhou com 97,5% dos votos na Hungria dessa vez. Se a gente somar a direita conservadora, a direita liberal, a centro-direita, todas essas direitas juntas, elas tiveram 97,5% dos votos. É a mesma coisa que acontece na Polônia. Você tem uma direita dessa internacional de direita, chamada direita conservadora, e você tem uma direita liberal, liderada pelo Donald Tusk, que hoje voltou ao governo da Polônia. Então, lá a divisão é o seguinte, entre uma direita liberal e entre uma direita mais conservadora que flerta com a autocracia, que é o que acontece na Polônia. A gente não está falando de nenhum partido de esquerda lá. Os partidos de esquerda, depois do comunismo, são muito impopulares em todos esses países. Todos querem distância do socialismo, mas flertam com uma direita autocrática do outro lado, que naquela teoria da ferradura acaba se encontrando com o socialismo. Agora, a gente precisa entender claramente que o que a gente tem ali na Hungria agora, o que está acontecendo, é sim um ressurgimento de um tipo de direita, que é um tipo de direita diferente, que é um tipo de direita liberal, é o que se chama de centro-direita, é uma direita moderada, é aquela que dialoga, por exemplo, com o Partido Popular na Espanha, com os democrata-cristãos na Alemanha, os republicanos na França, que é a antiga UMP francesa, que também dialoga no Reino Unido com um partido conservador e que não com os nacionalistas. Então, na verdade, a gente precisa fazer essa divisão, fazer entre a divisão da centro-direita e direita liberal e dessa direita nacionalista autocrática, que é essa internacional a qual você está se referindo. Então, o Brasil, ele não teve um governo de centro-direita, um governo de direita liberal. Ele teve um governo dessa direita autocrática. Esse governo que dialoga com Orbán, com Putin, com toda a sorte desse tipo de pessoa que não tem um diálogo claro com a democracia em si. E despreza aquela antiga centro-direita, que é onde está a Angela Merkel, onde está o Nicolas Sarkozy, José Maria Aznar, onde estava Helmut Kohl, Margaret Thatcher, ou seja, a antiga centro-direita liberal. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro e, com certeza, é um golpe nessa direita autocrática, porque essa direita autocrática perde um dos seus bastiões, perde um dos seus líderes e perde um dos seus países que eram considerados um dos seus sustentáculos, que era a Hungria. Então, certamente, esse movimento ele sofre um abalo nesse momento e a direita liberal, a direita que dialoga com essa direita polonesa que está no poder do Donald Tusk, que dialoga com outras direitas moderadas que tem no mundo, ela ganha um impulso. E eu acho que isso faz muito bem para o sistema democrático. Muito bem, muito obrigado, Márcio.
Obrigado por ter participado do nosso programa hoje. A honra é minha, uma satisfação conversar contigo, Greg, com a Madá e com todos os antagonistas que nos ouvem. Até a próxima.